Olá, seja bem-vindo ao podcast Insight Negócio e Oportunidades, temporada 2024. E o nosso primeiro convidado é ele, Patrick Rocha, Social Media. Patrick, obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao podcast Insight Negócio e Oportunidades. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui. Agradeço a você, agradeço a nossa audiência, né, que vai estar acompanhando esse bate-papo que promete ser bastante criativo. Muito bom. Nós vamos falar sobre criatividade, ok? Me fala a sua percepção do que é criatividade. A gente vai lá no conceito, né? Criatividade é o processo de inventividade, né? A sua capacidade intelectual de gerar processo e nada mais é do que a interpretação humana de um processo que seja inovador ou diferente daquilo que vem sendo praticado ou executado. Então, é aquilo que é diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, o processo criativo passa muito pelo processo de reinvenção. A gente reinventar processo. Mas olha só, desde quando eu era pequenininho, né, no interior, por exemplo, quando não tinha muito brinquedo, a gente inventava algo que era a nossa necessidade, né, naquele momento. Mas e depois, quando a gente fica mais velho, a gente tem um preconceito que a criatividade é um negócio só para poucos, ou que é um mito, ou que eu não tenho criatividade. Como é que a gente pode enxergar isso? Olha, você enquanto criança, vamos voltar para o nosso exemplo de criança. A criança ela não tem medo de ser criativo. Então a gente tem esse processo lá natural, na essência, né? Porque o processo criativo ele é totalmente intelectual, ele passa pela minha percepção e de como que eu vou materializar a minha percepção. Se você analisar todos os processos de criação e de criatividade, passa por esse filtro, passa pelo nosso olhar. E o que a gente vai fazendo com o tempo? A gente vai podando o nosso olhar. Não é algo difícil, o processo criativo é exercício. A gente precisa de estar sempre praticando e treinando o olhar. O que é treinar o olhar? Vou tomar um café. Qual é a minha ideia sobre o café? Eu vou lá tomar, percebi o sabor do café. Isso é um processo. Eu já identifiquei sensorialmente o que é aquela bebida. Mas se eu pensar na história do café, quem foi que plantou o café, como que foi colhido, como que aquilo foi processado, eu já entrei no processo criativo. O processo criativo vai fazer com que eu fique atento aos pequenos detalhes que compõem uma ação. Né? Essa ação de tomar o café, eu posso criar uma história por trás dessa ação de tomar o café. Ou então eu posso ali na hora de degustar, tá degustando o café, eu posso também criar percepções e tentar traduzir a minha percepção para outras pessoas. Esse café é adocicado, ele é aromatizado, e esse serviço esse entendimento de degustação também vai para o vinho, e as pessoas vão elaborando processos criativos em cima de uma ação simples, né? De uma ação cotidiana, sensorial, que é o paladar. O processo criativo está muito, muito interligado ao nosso filtro, a como a gente percebe as coisas. Né? E aí vem os grandes desafios, como que a gente vai transformar isso, esse nosso entendimento. Mas assim, todos então podem ser criativos. Não tem nada de negócio de mito, de bloqueio, de eu não sou, né? É o que eu estava falando. Enquanto criança, a gente imaginava muito era uma vez. Né? Ou então, parafraseando Monteiro Lobato, né? Faz de conta. O processo criativo vai muito nessa percepção da gente. Faz de conta que, por exemplo, eu estou acostumado a ver aqui um ar-condicionado, tá aqui, ele é quadrado, mas faz de conta que ele fosse redondo e que ele tem a possibilidade de mudar de temperatura quando eu piscar os olhos. Isso é um processo criativo. É a gente se permitir sair da caixinha, a sair das nossas caixinhas. Então é muito mesmo um processo, um exercício diário de treinar o olhar, de treinar o jeito de ser criativo e se permitir. Não se podar antes de pensar. Pensar não custa nada. Se eu for pensar
pouco ou grande, vai fazer o mesmo esforço. Ou pensar anormal, porque às vezes a gente fala assim, é anormal você pensar no ar-condicionado redondo. Não, não é. Eu posso imaginar. A percepção é minha, única, subjetiva. E eu complemento até o seguinte, sem medo de ser feliz. Eu posso pensar no ar-condicionado redondo, que a princípio ele é impossível, mas ok, eu estou fazendo um exercício ou uma tentativa de exercício de uma questão criativa, não é isso? Por aí? É isso aí, a gente forçar o exercício, é se permitir, não ter medo do julgamento, da percepção de terceiros, que a gente também fica refém da percepção de terceiros. É isso que a gente percebe dentro de sala de aula. E aí a gente não pode ficar refém do julgamento de terceiro. Ela fala assim, olha... mas você é louco de pensar isso. Não, não é. Eu posso pensar. Me é permitido sonhar sempre. Então, o processo criativo é também poético, porque você pode sonhar. Sim, sim. Né? E você não pode perder essa essência nunca. Verdade, verdade. Nós estamos num mundo globalizado, num mundo cheio de concorrência, competitivo. Qual a importância da criatividade no mercado de trabalho? Primeiro ponto, né? A inovação e criatividade são algo que são correlacionados no mercado de trabalho. Então, aquele profissional criativo, ele está mais propenso a trazer propostas inovadoras. E hoje, no mercado de consumo, o que a gente mais busca são inovações. Por quê? O que faz a diferença de um produto para outro, que são muito parecidos, são as pequenas inovações. As pequenas percepções que vão trazer mais comodidade, mais conforto, vão criar o diferencial de consumo. Porque a gente tem que pensar no mercado de consumo, né? A gente não consegue falar de inovação sem falar de mercado de consumo. Quem é que vai consumir essas nossas proposições? Então, é fundamental para que a gente tenha no mercado profissionais criativos que se permitam. O mercado está carente desses profissionais? Ou até melhor, precisa até disso. Eu acho que hoje a gente está no mercado informacional, a gente tem muita informação. Estamos aqui gerando conteúdo, falando sobre inovação, falando sobre criatividade. Então a gente precisa de muito mais gente para nos ajudar a polir esses processos criativos das informações. Existe sim um déficit de profissionais criativos. Nós estamos muito com nessa fatia de mercado, né, informacional, um volume muito grande de informações e que nos força a ser criativos o tempo todo e é dinâmico. E hoje a gente tem ferramentas que nos ajudam, tipo as inteligências artificiais que estão aí postas. Graças a esse processo de falta de gente no mercado, a gente vê o crescimento de outros recursos e ferramentas para nos ajudar, né? Nelson, falta gente. Eu encaro como falta de gente criativa no mercado. E como é que podemos estimular isso? Assim, a pessoa que está nos vendo aqui, como é que pode estimular isso? Primeiro que nós falamos da perda desse medo de ser criativo. Sim, ok? Sim. O desbloqueio, sem medo de ser feliz, que a gente está falando aqui. E, contrapartida, eu tenho a falta de profissionais criativos no mercado, que o mercado necessita disso. Como estimular isso? Como é que a gente faz para estimular isso? Para a pessoa acreditar que ela pode ser criativa. Desde uma simples coisa até... Nelson, eu vivo no mercado criativo em alguns aspectos, né? Então a gente vê que o primeiro passo para você estimular primeiro ponto é se permitir, né? A gente precisa de ter gente que se permita sonhar, que se permita a pensar, imaginar coisas novas e disciplina. Criatividade é igual academia, a gente tem condições de fazer exercícios diários e contínuos de estar aqui, sempre exercitando o cérebro, fazendo boas leituras, assistindo séries, vendo cinema, estar atento ao mercado de trabalho, ao mercado de consumo, estudando, vai exigir um profissional que esteja atento a tudo que está em volta da gente. Como o profissional criativo, né, que trabalha na produção criativa,
experiências de viagens, experiências de leituras, tudo isso a gente vai trazendo, vai acumulando dentro da gente, que vai melhorar o nosso filtro na hora de pensar e propor coisas novas. Então primeiro ponto, saber que ser criativo a gente precisa de filtrar. E o segundo ponto é exercitar. Se eu não faço o exercício criativo, eu vou atrofiando o meu processo. Então a gente tem que estar sempre criando. Sendo aceito ou não. Você tocou num ponto importante, porque do ser aceito ou não também é muito importante, porque quando se fala de criatividade, a gente está em sala de aula, a gente se liga, ou pelo menos a gente percebe muito do aluno da palavra erro. Entende? Porque a criatividade tem a questão do erro também. Sim. Tem que se permitir errar. E eu sempre falo, por exemplo, em empreendedorismo, que a matéria-prima do empreendedorismo é o erro. Se você não se permite errar, meu amigo, entende? Mas isso, eu vejo que isso ainda não está trabalhado muito bem. Né? Porque erro, muitas vezes, tem um conceito de punição. Como é que é isso e como é que a gente pode tirar isso aí? A gente trabalha no marketing também muito isso, né? De que quem não está errando também não está fazendo nada, né? Então, o permitir, quando a gente fala no permitir sonhar, no permitir, é permitir errar também, porque o processo de erro faz parte do contexto da aprendizagem, né? Do contexto de você projetar coisas, de projetar iniciativas, de projetar produtos, de projetar ideias e conceitos e executar. A gente não vai acertar 100%, tanto que no marketing a gente não fala que não existe fórmula. Tudo é tentativa e erro. Então a gente precisa desse entendimento para que consiga fazer com que as coisas aconteçam, entendeu? Agora, as empresas também estão preparadas para aceitar o erro? No Brasil, o que você acha? Assim? Porque é um casamento, correto? É um casamento, assim. A empresa precisa profissionais que são criativos, mas ela também precisa saber que aqueles profissionais podem errar. E quando a gente fala de erro aqui, a gente está falando de erro que acontece, né? Eu tentei, não deu certo, ok, parte para outra. As empresas também estão preparadas? Você vê que as empresas estão preparadas hoje? Hoje a gente tem aquelas empresas que estão antenadas com o mercado, existem setores específicos de inovação e criatividade. Então é um processo cultural que está sendo implementado nas empresas, mas para a gente propor o ar-condicionado redondo do início da nossa conversa, a gente tem que saber fazer o quadrado. Né? Então existem fórmulas que já dão certo, então a gente vai apostando nessas fórmulas que já dão certo, que já são conhecidas e vai propondo o novo. As empresas aceitam a partir do momento em que aquele ideal ele se torna possível, que dê lucratividade. No mercado, né, de consumo não existe poesia, está se pensando sempre na lucratividade e isso não é ruim. Né? É a lucratividade que vai fazer com que a empresa funcione, que pague seu salário. Então a gente precisa também de não desmistificar o processo de lucratividade. É importante, é interessante eu estar numa empresa que está custeando os meus sonhos junto com ela e fazendo a empresa crescer e eu crescendo junto. Parar de demonizar esse processo. Né? Então a gente precisa de entender que as empresas não vão aceitar um erro com tanta facilidade, mas que elas precisam. Hoje há uma tendência e um crescimento de ouvirem mais o processo de criação. Uhum. Você tem algum exemplo, assim, um case assim, que pode falar para a gente? Olha, a empresa X deu certo porque estimulou. Eu vou num case um dos mais famosos, assim, até nível internacional. É bom a gente entender como que funciona o Google. Né? O Google ele tem um ambiente operacional e desenvolveu para si a inteligência artificial que fazia com que dessem respostas com base no banco de dados que o Google possui. Né? Então a inteligência artificial já estava ali, o processo criativo já estava todo construído ali no Google. Mas aí o Google entendeu que não era o momento de fazer o lançamento dessa ferramenta. Veio uma empresa, né, chamada Bing, que é da Microsoft hoje em dia,
e lançou a inteligência artificial como ferramenta de busca, facilitando as buscas e facilitando as perguntas. Então a gente pode dar ordens, comandos para que ela responda, são os boots. E aí, esse é um caso de uma empresa que investiu na criatividade do processo e não fez usufruto dele. Então é um caso famoso que assim, a gente pode estar propondo, e as empresas também têm que entender que a criatividade não pertence a elas. Às vezes a gente transporta, ela é tão pessoal que a gente traz com a gente esse processo. Lógico que a pesquisa, o trabalho, estava todo lá desenvolvido, mas a ferramenta principal era a gente. Era a gente por trás. Então esse grupo que levou para o Bing eram pessoas que foram para lá trabalhar. Saíram do Google, foram para o Bing fazer a implantação de um projeto de inteligência artificial de busca. Então é um caso famoso, né? Um caso conhecido, tem brigas judiciais até hoje por conta disso. Tem uma outra que lançou uma outra inteligência artificial, aí já passou os critérios éticos que era proposto para o mercado de trabalho. E é muito isso. Sabe aquilo que a gente aprendeu quando era mais novo? Tipo assim, o seu pai, sua mãe não pode te dar nada, mas ninguém pode tirar a sua educação de você. A mesma coisa é a criatividade. A criatividade ninguém pode tirar, ela te pertence, né? Ela é sua. E aí você vai levar isso consigo para onde você estiver. Então, por isso, permitam-se ser criativos. Muito importante. Eu acho que é muito importante isso. É difícil você quebrar esse paradigma, mas eu acho que é isso aí. Você liga a criatividade à tecnologia ou não necessariamente? Assim, não você falou de inteligência artificial. Mas, por exemplo, minha mãe tem uma empresa, minha mãe faz bolo para vender. Aí começa nas coisas mais simples. Como é que a gente pode entender isso assim? Porque muitas vezes a criatividade é igual a palavra inovação, né? Ela é muito ligada a coisa grande. Tecnológica, exatamente. Né? Não, é por aí. Vou falar, eu adoro esse exemplo do bolo de pote. Ela está sempre nas minhas questões de empreendedorismo, microempreendedorismo. Mas é o seguinte, Nelson, eu posso implementar uma questão tecnológica criativa, por exemplo, numa embalagem. Né? Todo mundo fazendo a embalagem redonda. Eu quero criar um diferencial para o meu produto. Eu vou lá e desenvolvo uma embalagem quadrada. Para quem entende um pouquinho do mercado de consumo, de trabalho, sabe que a embalagem é um fator decisivo de compra. Então, quanto mais eu invisto na embalagem, mais eu estou investindo na impressão que eu estou causando com o meu produto. E eu posso fazer com coisas simples uma diferença muito grande. Por exemplo, eu me lembro de um produto que foi lançado recentemente. Todo mundo está acostumado com o rocambole, né? Rocambole redondinho. Sim. A pessoa fez a proposta de fazer o rocambole quadrado. E aí foi um diferencial. É uma marca aqui de Vila Velha. Que fez o rocambole quadrado. E aí virou um sucesso. Eu posso pensar nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Juntar o meu conhecimento, né? Eu preciso conhecer um pouco de mercado de consumo, entender como que o que as pessoas esperam, as expectativas do meu produto. E como que eu posso criar diferenciais para o meu produto com esse conhecimento que eu tenho. Então, criatividade é muito um acúmulo de informações. A gente precisa de ter muita informação para tomar decisões e fazer apostas. Entendi. Sobre a economia criativa, é um mercado promissor? Como é que você vê aí? A economia criativa é o futuro. Né? A gente vê que hoje, quanto mais pessoas, mais processos criativos estão acontecendo, mais a gente tem sido capaz de monetizar. Porque até então a gente não conseguiria, por exemplo, monetizar o trabalho de a gente tinha muita facilidade, né? A capacidade de monetizar ou pagar um design. Agora, aquela pessoa que imagina um fluxo de informação, aquela pessoa que imagina uma embalagem, aquela pessoa que imagina conteúdos para a internet, a gente consegue monetizar isso hoje em dia. Isso não era tangível antigamente. Eu não estou falando antigamente, muito antigamente, não, 5 anos atrás. Que coisa, hein? Então é um mercado promissor.
e que tende a não acabar. É uma realidade inexorável, assim dizendo. E é vasto, esse mercado é vasto, né? Que você tá me dizendo. É vasto, porque a inovação ela está presente em todos os processos. A inovação e a criatividade está presente em todo o processo, até no funcionário público, né? Ele pode estar ali avaliando um processo. Pensa naquele funcionário público que imaginou a digitalização do processo e o fluxo de processo através de sistema. Nós estamos falando de uma coisa tecnológica, né? Mais uma vez, mas não necessariamente. Sim, sim. Né? Mas aquele funcionário que imaginou uma forma diferente de fazer, ele implantou uma tecnologia, ele propôs um diferencial, ele foi criativo, porque aquilo facilitou a vida de quem estava trabalhando. Então, como a gente falou no início da conversa, o ser criativo não é só ser criativo por ser, é a gente também pensar em facilitar os processos. Entendi. Como que eu vou facilitar? Com a minha inteligência, com a minha percepção. Patrick, você é diretor da escola da MUG, Escola de Samba aqui em Vila Velha. Sim. Que eu acho, pela minha percepção, que respira criatividade. Que é uma coisa de maluco, assim. Eu fico pensando, da onde tiraram essa ideia? Como tirou essa ideia? Como é que é esse processo, assim, desde não sei se é o tema ou o enredo, até o final lá do desfile? Como é que se lida com esse processo? O processo de uma fantasia, por exemplo. Como é que é isso na cabeça de uma pessoa e como é que se dá esse processo? Nelson, é até interessante você tocar no ponto da MUG e no processo de carnaval. E a gente, enquanto gestor da escola de samba, é um caldeirão de criatividade. Então fica até difícil da gente conduzir, porque todo mundo quer fazer de um jeito diferente, de uma possibilidade diferente, de uma forma diferente. Então é difícil a gente conduzir. Então a gente precisa de ter um pilar. O pilar da criatividade, o pilar de uma ideia, ele necessariamente ele passa pela criação do enredo, que é o tema que você está falando aí, que é o que a gente chama de enredo. Qual vai ser a história que vai ser contada na avenida? Aí, a partir da história, é desenvolvido um texto base, um texto que vai dar origem, porque o texto base ele vai dar origem a todo o projeto de carnaval e, na sequência, a elaboração do samba de enredo, o samba do tema, né? E por isso que é conhecido como samba enredo, samba de enredo. Enfim, a partir dali é feito todo o projeto, né? Das fantasias, dos carros, mas a fantasia ela tem que necessariamente fazer parte da história que está sendo contada. Eu não posso ser aleatório. Eu quero sair de... Estou contando uma história na França, eu quero sair de índio. Não faz sentido. Nós vamos estar retratando alguma coisa, alguma ideia que está proposta lá na França. Então também é um pouco da disciplina da criatividade. Nem tudo é permitido neste caso, porque existe uma proposta, um pilar central de ideia ali. Mas aí existe uma equipe ali que é ouvida. Como é que é, assim? O principal profissional criativo é o carnavalesco. Sim. Né? É um carnavalesco, é alguém que vai pensar a história. E aí tem também o enredista, que é mais um profissional criativo, que ele vai desenvolver o texto base. E a partir daí nós temos os desenhos, que a gente pode ter desenhistas, que também são profissionais criativos. E na sequência vem a execução do projeto criativo, que vem a direção de carnaval, direção executiva, direção de carnaval, que ele vai fazer com que aquilo tudo saia do papel e vire uma realidade. Então são vários profissionais criativos envolvidos no processo, né? A gente pensa muito na costureira, no aderecista, a gente pensa na serralheria e tudo. Esses são profissionais convencionais, mas eles não prestam um serviço convencional. Por exemplo, na hora de eu pensar, o carro alegórico, ele tem formas, ele tem curvas, ele tem um monte de coisa. Então exige uma sensibilidade do profissional de serralheria para fazer aquele projeto. A roupa que aquela costureira está fazendo tem mangas bufantes, tem um monte de aviamento, que não é a roupa do dia a dia. É uma roupa especializada para aquilo. Então, até mesmo nos profissionais convencionais, exige-se uma certa criatividade para poder atuar no carnaval. Entendi. Você acha que o Brasil é um país criativo, assim, em termos gerais? Ou ainda não sabemos utilizar a criatividade? Porque o que eu sinto é isso, assim. Nós somos criativos, mas eu acho que ainda não conseguimos ainda
produzir essa criatividade em termos práticos, Nelson, na indústria, no bolo, tá entendendo? A gente tem um material humano muito rico quando fala em criatividade e quando a gente está falando de Brasil. O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de criatividade do mundo, né? E a gente vê também o brasileiro muito conectado, o brasileiro muito antenado, ele se permite muitas possibilidades. Então, o brasileiro ele tem um perfil que a gente pode dizer mais corajoso. Precisa-se de mais investimento para poder canalizar e potencializar esse material que a gente tem, material humano que a gente tem de criatividade. A gente tem muito profissional criativo. Não, mas então o Brasil é um país consumidor, mas não é um país produtor de criatividade. Pois assim, é. Em média, né? Lógico, né? Mas a gente imagina, e é comprovado isso, quanto mais a gente consome criatividade, mais a gente tem potência. Sensibilização, né? Para produzir. Então falta muito a criação da cultura, da inovação e da criatividade no Brasil. E da onde eu posso tirar isso? Da onde pode nascer isso? As empresas, os setores públicos, privados permitirem. Nós estamos no Colégio Vasco Coutinho, 12 cursos, mais de 1.000 profissionais, mais de 1.000 alunos. Também se pode. Como é que a gente pode contribuir? Como é que um colégio técnico pode contribuir para isso? Assim, primeiramente, para uma escola de samba, para uma indústria, para um comércio. Profissionais criativos vão sair daqui. Mas a escola também pode pensar para si, para o seu mercado interno. Né? Pensar em ter um setor tipo assim, o que o aluno gostaria de ter? O que é interessante? Por que esse formato não é interessante para o aluno? Hein? Aí vem uma provocação para a gente também, internamente. Sim. Se permitir ouvir. Né? Poxa, mas ele pensou nisso, as ideias, o banco de ideias, ele precisa acontecer. Então a formação de bancos de conhecimento, né, através de questionários, de ideias, de estar estimulando o aluno, também é interessante. Esse aluno ele vai sair daqui mais disposto e mais corajoso para o mercado de trabalho, porque ele foi ouvido. Então eu estou treinando a minha escuta para o aluno. Treinando a minha escuta, eu posso estar aproveitando, absorvendo ideias. E por outro lado, eu estou estimulando a coragem desse aluno. Eu não posso podar o aluno. O aluno ele tem que voar, tem que ter asa. Até porque o período de aprendizado é esse. Né? Então, a partir daí, o colégio vai ter alunos mais corajosos e excelentes profissionais que vão sair daqui, seja para a indústria, seja para o mercado do carnaval, para o mercado da TV, de games, né, que tem aqui também. Isso é muito interessante, é muito rico ter essa multidisciplinaridade aqui na escola, porque ele sai mais completo, mais apto para o mundo que está aí fora, que não permite mais caixinhas. Exatamente. Né? O mundo não permite mais que o aluno fique dentro de uma caixinha. Exatamente. E isso precisa ser estimulado lá atrás também, né, Patrick? Não só num curso técnico, né? Mas lá na Jardim da Infância, ensino médio, ensino... Não é isso? É por aí também, né? Quanto antes você estimular, é melhor. Igual o empreendedorismo, né? Os Estados Unidos tem matérias de empreendedorismo desde a infância, de economia, né? Isso. É isso, né? A criança, isso é comprovado. Houve, não sei, cerca de 80 mil nãos até o 3º ano da sua idade. Então é muita negativa. A gente é muito podado desde a infância. Sim. Né? Os pais vão podando, então isso vai insuflando o que a gente tem de mais precioso, que é essa essência da criatividade. Pode fazer, não pode fazer. Então a criança ela precisa desse estímulo, sim, na infância. Que bom. Patrick, a gente está acabando. Foi esclarecedor, foi uma aula que você deu aqui. Fiz questão de você ser o nosso primeiro convidado de 2024, porque você já é um parceiro antigo aqui. Cheguei bicampeão, exatamente, bicampeão, parabéns. Estava linda a escola. Espero que essa parceria vamos amadurecer mais ainda. Eu tenho um carinho por você e pela MUG muito grande. Claro. E obrigado. E queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos alunos e professores. Nelson, eu agradeço muito. É uma parceria de longa data. A gente já pode dizer que já são mais de 5 anos de parceria aqui, participando. E não é uma parceria salutar, né, em que a gente tem uma troca. Né, nós recebemos, nós doamos, a gente está sempre em simbiose nesse processo.
E eu deixo o recado para todos os alunos, né? Todos os alunos se permitam sonhar, né? Para a gente ser criativo, a gente tem que sonhar. Pelo menos eu sonho todo dia com bicampeonato. Sonhei. Agora sonhando com tri. É impossível? Não sei. Mas eu posso sonhar. Verdade. E se me é permitido, assim vou fazer. E é assim que a gente tem que pensar. A mentalidade é muito importante para que a gente consiga executar e colocar em prática o processo criativo. Sejam criativos, permitam-se sonhar. Obrigado.